Se você anda preocupado com saber quanto exatamente reservar para sua viagem à Espanha ou Portugal, saiba que não está sozinho. Sinceramente, mesmo depois de todos os nossos anos viajando, ainda quebramos a cabeça tentando estimar os custos da nossa próxima escapada. Essa é a pergunta mais comum que recebemos aqui no canal e a resposta é sempre depende. É por isso que hoje vamos deixar de lado esses números genéricos que tem quem pense que serve para todos. Ao invés disso, vamos mostrar uma estratégia simples para calcular suas próprias despesas. Analisaremos os custos reais de alimentação, hospedagem e transporte para que você possa montar um orçamento que corresponda a seu estilo pessoal de viagem. Olá, que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, sejam bem-vindos ao canal feito por humanos com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita, com a ajuda dos nossos guias de viagem ali no alto e também das respostas que damos na caixa de comentários para os membros do canal. Se você quiser virar membro do canal, clique no botão que aparece aqui embaixo do vídeo. Dizer que quanto vou gastar é uma pergunta complicada é o eufemismo do século. Você já deve ter visto aqueles vídeos em que os autores apresentam números exatos com total confiança. Mas sejamos honestos, não temos uma bola de cristal para a sua viagem específica. Há muitas variáveis para poder prometer certezas absolutas. No entanto, ao final deste vídeo, você não precisará de uma bola de cristal, você vai ter uma estratégia. Vamos equipá-lo com as ferramentas necessárias para construir um orçamento preciso para a sua viagem. Para fazer isso, primeiro vamos examinar as grandes variáveis que alteram os cálculos e, em seguida, analisaremos as principais categorias de gastos para onde seu dinheiro realmente irá. A maior parte dos seus gastos se enquadrará em 5 categorias principais. O peso de cada uma delas no seu orçamento final depende realmente do seu estilo. Em primeiro lugar, e mais obviamente, há o custo de chegar à Península Ibérica. Para a maioria de vocês, isso significa voos internacionais. Depois de pousar, você terá o custo do transporte, tanto entre as cidades quanto dentro delas. A acomodação é geralmente o seu maior custo fixo, basicamente o preço de ter um teto sobre sua cabeça todas as noites. Comida e bebida, essa é a parte divertida. Seus gastos aqui podem variar muito, dependendo se você prefere jantares em restaurantes, lanches de supermercado ou refeições requintadas. As experiências são os ingressos para monumentos, museus e bate-voltas. Esses custos podem ser elevados, mas sejamos honestos, eles geralmente são a razão pela qual você veio. E finalmente o essencial e extras, uma mistura de despesas. Isso inclui as coisas chatas mais essenciais, como seguro de viagem e cartões para se manter conectado, além das coisas divertidas, compras e lembranças para levar um sorriso para alguém em casa. Cada uma dessas categorias pode representar uma fatia maior ou menor do bolo, dependendo dos seus planos, mas juntas, elas cobrem quase todos os euros que você vai gastar. Então, vamos analisá-las uma por uma para ver como são os números reais. Muito bem, vamos analisar os números, começando pelo item mais caro, a viagem até aqui. Não podemos dar um preço fixo para isso, porque, obviamente, um voo de Porto Alegre vai custar mais do que um voo desde Salvador e, com certeza, muito mais que um voo partindo de Lisboa. No entanto, esse é o primeiro número que você precisa definir, vai ser a base do seu orçamento. Assim que o voo pousar, o seu primeiro custo no destino é o transporte do local de chegada, seja do aeroporto, uma estação de trem ou um terminal de cruzeiros, diretamente para a sua hospedagem. É aqui que a variabilidade do orçamento realmente começa.
Por exemplo, você pode gastar apenas €1,25 no trem que sai do aeroporto de Barcelona ou €33 em um táxi até seu hotel em Madrid. Não faça apenas o orçamento da viagem até o hotel, lembre-se de adicionar o custo da viagem de volta para o aeroporto. Para obter o preço mais preciso para sua cidade específica, não deixe de conferir nossos guias de transporte dedicados a Madrid, Barcelona, Lisboa e Porto. E sim, também temos vídeos sobre os terminais de cruzeiro em Barcelona e Lisboa. Escolha seu método, duplique o preço estimado para a viagem de ida e volta e insira esse número na sua planilha. Lembrete rápido, você não precisa fazer anotações agora. Todos os links que mencionamos ao longo do vídeo vão aparecer no primeiro comentário abaixo do vídeo. É muito fácil e acessível se locomover pelas cidades graças a todas as opções de transporte público disponíveis. Seja de ônibus, metrô ou outros serviços locais, eles vão levá-lo aonde você quiser. E se você quiser algo mais rápido e mais confortável, também há táxis e carros de aplicativo como Uber. Contamos também com vídeos que explicam como funciona o transporte público em Barcelona, Madrid, Lisboa e Porto. Além disso, nossos vídeos sobre cidades contêm dicas úteis sobre como se locomover para que você esteja preparado onde quer que vá. E se economizar dinheiro é uma prioridade para você, não deixe de conferir esses guias porque você encontrará maneiras inteligentes de economizar no transporte público, desde bilhetes especiais até passes com desconto e muito mais. Para fazer seu orçamento, você tem duas opções de cálculo. Se você usar apenas o transporte público, uma viagem simples custa aproximadamente entre €1 e €2. A melhor dica para economizar é comprar um passe para várias viagens ou um passe diário, o que pode reduzir drasticamente o custo por viagem. Se você planeja usar táxis ou serviços como Uber, reserve entre 5 e 12 euros para uma viagem padrão pela cidade. Esteja ciente que serviços como Uber e Bolt costumam ser consideravelmente mais baratos em Portugal do que na Espanha. A maneira mais fácil de calcular o orçamento é definir uma verba diária para deslocamentos locais. Para um viajante com orçamento confortável, 4 a 8 euros por dia devem cobrir algumas viagens. E se você planeja pegar táxis com frequência, reserve 15 a 25 euros por dia. Agora, se sua viagem inclui mais de uma cidade, o que a maioria das pessoas que visitam Espanha e Portugal acabam fazendo, você vai precisar pensar no transporte entre as cidades. As opções mais comuns são os aviões, os trens, os ônibus e os carros de aluguel. O trem-bala é nosso favorito sempre que há uma linha indo para onde você quer ir. Mas para o orçamento, esta é a lição mais importante. Os preços são extremamente dinâmicos. Você pode conseguir uma passagem promocional de trem-bala de Madrid a Barcelona por apenas 9 euros se reservar com meses de antecedência. Mas se você tentar comprar a mesma passagem alguns dias antes da viagem, o preço pode facilmente subir para bastante mais de 100 euros. O cálculo aqui é simples, reserve com antecedência ou trabalhe com um orçamento alto. Boas notícias! Você encontrará muitos vídeos aqui no canal sobre o trem-bala na Espanha, repleto de dicas úteis. Os ônibus são a escolha econômica óbvia com maior estabilidade de preço. Eles demoram mais, mas as passagens custam geralmente entre 20 e 40 euros por trecho, o que os torna ótimos para orçamentos fixos. Depois está o carro alugado. Ele oferece uma liberdade incrível, mas o seu orçamento precisa levar em conta os custos ocultos. Não faça seu orçamento apenas com base no que a locadora vai cobrar. Você deve levar em consideração o estacionamento diário nas cidades, que pode custar de 15 a 30 euros por noite, combustível e pedágios.
Portanto, certifique-se de incluir essas despesas no seu orçamento diário para o carro. Se você decidir seguir esse caminho, recomendamos assistir nosso vídeo completo sobre o aluguel de carros na Espanha e Portugal. Você economizará dinheiro e evitará dores de cabeça. Muito bem, para encerrar essa sessão sobre o transporte, aqui está a sua lista de verificação. Você precisa inserir 4 números na sua planilha: o custo dos seus voos internacionais, a despesa de transporte de ida e volta ao aeroporto, suas estimativas de despesas diárias com o transporte urbano e o custo total de todas as suas viagens entre as cidades. Agora vamos abordar a questão da hospedagem. Este será o segundo ponto forte do seu orçamento e mais um grande custo fixo. Ao contrário da alimentação, onde pode decidir comprar um sanduíche barato se estiver com pouco dinheiro, o custo do hotel é fixo. Para calcular isso com precisão, primeiro precisa ser honesto consigo mesmo sobre o tipo de viajante que é. Na Espanha e em Portugal, a diferença de preço entre um lugar limpo para dormir e uma experiência de luxo é enorme. Então, vamos definir alguns níveis para ajudá-lo a inserir os números certos em sua planilha. Para fins de cálculo, podemos dividir a hospedagem em 3 categorias. Se você é um viajante econômico, procurando quartos privativos em hostales ou hotéis de 2 estrelas, reserve entre 60 e 90 euros por noite. Se você é um viajante que busca conforto, procurando hotéis sólidos de 3 ou 4 estrelas, aumente esse valor para 100 a 180 euros por noite. E se você quer luxo, hospedando-se em paradores ou hotéis de 5 estrelas, comece seu cálculo em 200 euros por noite. Lembre-se, esses são preços por quarto para 2 pessoas. Ao fazer seus cálculos, você precisa aplicar uma variável de localização. Um hotel no centro de Barcelona ou Lisboa custará significativamente mais do que um hotel semelhante em Setúbal, Zaragoza ou em vilas menores. Se seu itinerário for mais intenso nas capitais, pegue os números que acabamos de dar e acrescente 20 a 30%. Por outro lado, se você estiver viajando de carro pelo interior de Portugal ou da Espanha, provavelmente poderá subtrair esse mesmo valor. Não basta copiar e colar uma tarifa para toda a viagem, ajuste-a cidade por cidade. Para obter um número mais preciso agora, não basta adivinhar. Faça uma reserva simulada. Acesse o site do Booking, insira suas datas reais e selecione os hotéis com uma qualificação de 8 ou mais. Veja os 5 primeiros resultados e calcule a média desse preço. Faça isso para uma noite de fim de semana e uma noite durante a semana. Isso leva 5 minutos, mas você vai obter um número baseado em tarifas reais do mercado para as suas datas específicas, ao invés de apenas uma estimativa geral. Por fim, há 2 pequenos itens a adicionar ao total da sua acomodação para que você não seja pego de surpresa. Primeiro, verifique se a tarifa do hotel inclui café da manhã. Falaremos sobre isso na sessão sobre alimentação. Em segundo lugar, adicione uma linha para as taxas turísticas. A maioria das grandes cidades da Espanha e Portugal cobra uma taxa noturna que geralmente é paga na chegada, normalmente entre 2 e 5 euros por pessoa. Parece pouco, mas numa viagem de 10 dias para um casal, isso pode representar um custo adicional de 100 euros que deve ser considerado. No caso específico do Booking.com, o valor dessas taxas está incluído no valor total que será apresentado na tela. Vamos falar agora sobre alimentação. Fazer um orçamento para as refeições durante uma viagem pode ser um pouco complicado, mas para ter uma boa estimativa, é importante pensar no básico: café da manhã, almoço e jantar. E sem esquecer dos lanches, cafés e bebidas que costumam surgir ao longo do dia. Mas primeiro respire fundo, pois temos uma ótima notícia: seu orçamento para alimentação na Espanha e em Portugal vai render muito mais do que
em lugares como França, Reino Unido ou Estados Unidos. Você não precisa sobreviver com sanduíches de supermercado para economizar dinheiro aqui, a menos que queira, porque o presunto é incrível. Mas, de modo geral, a comida é uma das maiores alegrias da Península Ibérica e é surpreendentemente acessível. Para uma viagem confortável de médio porte, em que você se senta para comer e tomar alguns drinks, pode reservar entre 50 e 60 euros por pessoa por dia. Se você é um viajante experiente em gastar pouco, pode facilmente fazer isso por 35, e se planeja jantar em restaurantes requintados, o céu é o limite. No café da manhã, evite o buffet do hotel a menos que esteja incluído gratuitamente. O café da manhã em hotéis pode custar 15 a 20 euros por pessoa, o que é realmente um crime quando se considera a alternativa local. Em ambos os países, um café da manhã padrão é composto por um café e um doce ou torrada. Em Portugal, um café expresso e um pastel de nata raramente custam mais de 2,50 euros. Na Espanha, um café com leite e pão com tomate geralmente custam menos de 4 ou 5 euros. Se você reservar apenas 5 euros para o café da manhã, já estará ganhando o dia. Se você quiser acrescentar um suco de laranja natural espremido na hora, conte com pelo menos mais 3 euros. E por falar em comprar um café para se energizar, nós mesmos precisamos de uma pausa rápida. Vamos tomar um cafezinho rápido graças ao convite de vários seguidores sensacionais do canal. Com a dose necessária de cafeína, continuamos o passeio com a câmera firme e forte. Se você também quiser dizer obrigado com um café virtual, encontrará o link para fazê-lo no primeiro comentário abaixo do vídeo. E agora, voltemos ao orçamento e vejamos o plano para o almoço. Para o almoço, reserve entre 15 e 25 euros para uma refeição bastante completa em um restaurante. Na Espanha, procure o menu del dia e em Portugal, o prato do dia. São pratos especiais com preço fixo e no caso da Espanha, o menu del dia inclui uma entrada, um prato principal, pão, uma bebida e sobremesa ou café. Por falar em jantar, é aqui que a matemática se torna um pouco complicada. Na Espanha, você provavelmente comerá tapas ou pinchos e em Portugal, petiscos. São pratos pequenos e, embora pareçam baratos individualmente, 4 euros aqui, 6 euros ali, uma boa regra prática para o orçamento é que 3 a 4 tapas equivalem a uma refeição completa. Se você reservar de 15 a 25 euros para seu lanche noturno, ficará bem alimentado. Mas se um almoço adequado for suficiente para mantê-lo ativo, você poderá sobreviver com muito menos no jantar. E claro, não se esqueça dos lanches, cafés ou bebidas que se acumulam ao longo do dia. Um café expresso em Portugal custa aproximadamente 1 euro e na Espanha 1,50 €. Então, aqui está a fórmula para colocar na sua planilha. Se você quiser comer bem, sem estresse, reserve 5 euros para o café da manhã, 20 euros para um menu de almoço completo e 20 euros para um jantar no estilo tapas. Isso dá um total de 45. Em seguida, acrescente de 10 a 15 euros como reserva de segurança para aquele sorvete extra, a taça de vinho à tarde ou pastel de nata. Isso coloca na faixa de 50 a 60 euros. Agora, se para você uma boa comida por dia é suficiente, pode conseguir economizar bastante no horário do jantar, como já falamos anteriormente. Vamos falar sobre as coisas divertidas. Esse é o seu orçamento para experiências, que cobre todas as entradas a monumentos, museus e visitas guiadas. Honestamente, quando planejamos nossas próprias viagens, este é o orçamento mais difícil de definir, porque seus gastos dependem inteiramente
inteiramente do seu nível de interesse. Essa categoria é a mais flexível de todo o seu orçamento, mas é fundamental planejar os custos potenciais. Se você é um viajante relax, que adora caminhar e absorver a atmosfera, pode facilmente sobreviver com 5 a 10 euros por dia para talvez uma pequena entrada local ou um parque. Mas se você é um caçador de atrações que visita 2 ou 3 locais importantes por dia, como o Museu do Prado e um show de flamenco, precisa reservar de 40 a 60 euros por pessoa por dia só para essa parte. Um pouco menos no caso de Portugal. Mas espere aí, temos vídeos inteiros dedicados a analisar os passes de atrações da cidade que podem reduzir significativamente esse custo diário. Imperdível se você planeja visitar muitos museus. Estamos falando de passes como o excelente Lisboa Card e o Barcelona Card, que podem economizar seu dinheiro e tempo combinando entradas e às vezes até transporte local. Para calcular isso com precisão, é necessário parar de adivinhar e começar a listar. Analise seu itinerário cidade por cidade e crie uma lista real dos locais que você quer visitar. A Alhambra, a Sagrada Família, a Torre de Belém. Em seguida, use nossos guias de cidades para obter os preços atualizados dos ingressos. Essa etapa é imprescindível não apenas para o orçamento, mas porque as atrações mais importantes exigem que você reserve os ingressos com muita antecedência. Chegamos à última categoria. Por fim, você deve incluir no orçamento os extras inesperados. Chamamos isso de missões secundárias. Aquele tour incrível ao qual você resolveu se juntar no último momento, ou a decisão de última hora de fazer um bate-volta para Sintra ou Toledo que você não tinha previsto antecipadamente. Esses momentos espontâneos, muitas vezes inesquecíveis, não têm preço, mas têm um custo. Depois de fazer o cálculo das suas despesas fixas, recomendamos adicionar uma margem de 15% para esse quesito das experiências. Isso garante que você vai ter a liberdade de falar sim para aquela experiência que você não tinha previsto e apareceu de repente. Chegamos à última categoria: itens essenciais e extras. Esses são os itens que muitas vezes são esquecidos, mas que fazem que sua viagem dê certo. Mesmo que não seja uma exigência da imigração, é importante contar com um seguro de viagem, uma vez que não dá para saber quando vamos topar com aquela pedra no caminho. Em seguida vem a conectividade. Você precisa reservar uma parte do orçamento, uma parte pequena, para se manter conectado. E se você vai trocar os chips físicos por eSIMs, é uma forma ótima de fazer isso. A boa notícia é que já podemos economizar algum dinheiro para você aqui, porque temos códigos de desconto para 2 excelentes operadoras de eSIM, Airalo e Olafly, cujos links você encontrará abaixo do vídeo. Garante esse preço com desconto agora e terá uma variável a menos com que se preocupar. Por fim, há aquela parte mais divertida e imprevisível: compras e lembranças que dependem 100% do seu estilo pessoal. Quer você queira levar para casa uma garrafa de azeite, um belo azulejo português ou apenas algumas lembrancinhas, não conte com o troco que sobrar de outras categorias. Defina um orçamento específico para isso. Pode ser de 100 a 200 euros, só você sabe. E tente cumpri-lo. Esse número final é seu dinheiro para diversão. E depois de somar tudo, sua planilha de orçamento estará oficialmente completa. Muito bem, você conseguiu. Agora vem a etapa mais gratificante, é hora de colocar todos esses números na planilha. Como lista de verificação final, certifique-se de ter levado em consideração estas 5 áreas principais. Transporte. Verifique os 4 valores cruciais: voos internacionais, traslado de ida e volta ao aeroporto, verba diária para transporte local e custo total das viagens entre cidades. No quesito hospedagem, insira o custo de suas estadias em cada cidade, lembrando-se de levar em consideração as taxas municipais por pessoa por noite.
Em alimentação, faça um orçamento não apenas para café da manhã, almoço e jantar, mas também para aquela verba diária essencial para cafés, lanches e sorvetes. Nas experiências, some o custo total de todas as suas visitas imperdíveis e não se esqueça de adicionar aquela margem crucial de 15% para extras e passeios espontâneos. E nos extras e itens essenciais, confirme os custos fixos de um seguro de viagem e dos seus chips para ficar online, além do dinheiro reservado para compras e lembranças. E pronto! Ao trabalhar com essas categorias, sua estrutura de orçamento personalizado para a Espanha e Portugal estará completa. Agora você sabe exatamente quanto custará sua viagem, o que é fundamental para viajar sem estresse. Mas talvez você esteja olhando para esse número final e pensando: agora como faço para reduzir esse total? Nós também temos a solução para isso. Se economizar dinheiro é seu próximo objetivo, temos 2 vídeos analisando as melhores maneiras de economizar em Barcelona e Madrid. Se a Espanha está nos seus planos, vem com a gente descobrir o país de um jeito diferente. Os nossos guias de viagem trazem roteiros completos a pé, com instruções simples, mapas fáceis de seguir, curiosidades sobre cada lugar e dicas saborosas de comidas pelo caminho. É como ter um amigo local te mostrando o melhor de cada cidade, sem que você tenha que se preocupar com o planejamento. Quem já viajou com nossos guias sempre diz a mesma coisa: foi o melhor investimento da viagem. Então, deixe o planejamento com os especialistas e venha aproveitar a Espanha com a gente. Na tela você verá agora uma coleção de vídeos com dicas essenciais para uma viagem perfeita. Não deixe de assisti-los, temos certeza que vão ser de muita ajuda. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!